Olá, meu nome é Ana Karine, sou estudante do 5º período de Engenharia de Aquicultura. Hoje vou apresentar meu projeto de iniciação científica como bolsista FUNPAR, com o tema Desenvolvimento, Caracterização e Aplicação de Membranas Poliméricas Nanocompósitas no Monitoramento e Remoção de Poluentes Emergentes de Águas Superficiais e Efluentes. Esse projeto foi orientado pelos professores Ricardo Brocensky e Pedro Toledo Neto. A problemática da poluição aquática tem continuamente promovido a busca por tecnologias capazes de remover contaminantes de forma segura, com custos e impactos ambientais aceitáveis. Uma tecnologia para o processo de descontaminação de águas e efluentes são os processos de separação por membranas. As membranas de ultrafiltração são membranas seletivas, que impedem a passagem de certos componentes de uma mistura. A incorporação de nanomateriais traz grandes benefícios a essas membranas. A nanociência e a nanotecnologia têm beneficiado distintos segmentos, tais como alimentício, farmacêutico, biotecnológico e ambiental. A alternativa de aliar a nanotecnologia para melhorar a eficiência de membranas de ultrafiltração tem se demonstrado muito promissoras. Considerando isso, escolhemos um primeiro nanomaterial, o óxido de grafeno, que tem sido utilizado na melhoria das propriedades hidrofílicas da membrana. O segundo nanomaterial que escolhemos foram os nanobastões de óxido de zinco, pois esse nanomaterial confere propriedades anti-incrustantes e antibactericidas à membrana. O principal objetivo desse projeto é a síntese e a caracterização de compósitos para a produção de membranas compósitas de ultrafiltração eficientes, para a remoção de contaminantes emergentes de efluentes e afluentes. Foi escolhido a configuração de membranas nanocompósitas de filme fino, onde o nanomaterial é espalhado na superfície da membrana suporte com a ajuda de um compatibilizante, que no nosso estudo será empregada a quitosana. A membrana que será empregada a suporte é de mistura de éster de celulose, que combina o acetato e o nitrato de celulose na mesma membrana. Os nanomateriais incorporados na membrana serão o óxido de grafeno, sintetizado pela UFMG, e o nanobastão de óxido de zinco, sintetizado no SEM pelo professor Ricardo, conforme metodologia de Melegari, 2019. O método de espalhamento de filme fino na superfície da membrana foi feito pela técnica de spin coat, utilizando um compatibilizante que nesse caso é quitosana, conforme descrito nessa metodologia. Devido à pandemia, houve atrasos no cronograma, mas foi possível realizar algumas atividades propostas no plano inicial. Como não tínhamos equipamento de spin coat, foram utilizados alguns equipamentos com adaptações para criar a técnica de espalhamento desejado. Para isso, utilizamos um agitador magnético, um brinquedo do chip spinner e uma placa de Petri. Para otimizar os parâmetros de espalhamento e a produção do filme fino, iniciamos os testes com membranas de acetato de celulose, que são mais baratas e próximas da membrana suporte original. Foram testadas 3 diferentes curvas de aceleração, na qual a curva 3 foi a que apresentou os melhores resultados de espalhamento e homogeneidade na superfície da membrana de suporte. Foram realizados ainda testes dos volumes mais adequados da solução, um bom espalhamento e cobertura de toda a superfície sem ter desperdício de material. Dentre os volumes testados na curva de aceleração proposta, o de 3 ml de solução para uma membrana de 90 mm foi o mais apropriado para esse objetivo. Essa é a membrana de éster de celulose recém-aplicado filme fino. As próximas etapas são a incorporação dos nanomateriais à quitosana para a preparação dos filmes finos, a reticulação da quitosana da superfície da membrana para melhorar a estabilidade e a seletividade do filme fino, a caracterização da membrana nanocompósita de filme fino através de técnicas como microscopia eletrônica, de varredura e força atômica, e posteriormente os testes de desempenho da membrana e ensaios de rejeição de contaminantes em um sistema de ultrafiltração. Com a situação da pandemia do Covid-19, o primeiro trimestre resumiu-se em trabalhos remotos, levantamentos bibliográficos, apresentações de seminário, congressos e reuniões quinzenais. Além da caracterização dos nanobastões de óxido de zinco e do óxido de grafeno na teoria, no segundo trimestre foi possível então iniciar a produção de membranas de ultrafiltração de acetato de celulose com a deposição do filme fino de quitosana. Nesses ensaios, foi possível a adaptação da técnica de spin coat no laboratório e a definição dos parâmetros ótimos
para o espalhamento da quitosana na superfície da membrana de mistura de éster de celulose de forma eficiente, homogênea e sem desperdício para a produção do filme fino e de nanomateriais. Os testes de produção das membranas nitrato de celulose de ultrafiltração preliminares com o filme fino têm se demonstrado promissores e, com base desses resultados obtidos, será iniciado a produção das membranas nanocompósitas com a incorporação dos nanomateriais no filme fino, para posterior caracterização e avaliação do seu desempenho. Essas são algumas referências que eu utilizei na apresentação. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos no projeto, a PRPPG, a FUNPAR, a UFPR, ao SEI e principalmente os meus orientadores, que me auxiliaram sempre quando eu precisei. Muito obrigada por terem assistido a minha apresentação. Deixo aqui o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão ou comentário sobre o projeto. Mais uma vez, muito obrigada.